Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Jordão. Vamos corrigir as questões de física do vestibular da Unicamp 2025, primeira fase. Então, no caso aqui, eu usei a prova Q e Z para resolver as questões, ok? Então, vamos lá. Pessoal, essa questão 8 aqui não é diretamente lá na parte de física, mas é uma questão relacionada com física, então eu vou resolver essa questão aqui. Olha só. Mudanças climáticas têm influenciado correntes de ar na alta atmosfera, em particular a região do Atlântico Norte, onde ventos fortes geralmente sopram de oeste para leste. Os tempos de voo têm sofrido alterações. Em uma viagem de Baltimore a Londres, o tempo total de viagem é igual a 8 horas. Não há vento em toda a trajetória. Considere agora uma viagem subdividida em 3 trechos, A, B e C, conforme a figura a seguir. No trecho B, que é esse aqui, ó, a direção de oeste para leste, há um vento com velocidade constante de 250 km por hora, em relação ao solo, é o módulo dele, certo? É o valor dele. Então vem aqui, ó, sendo nos 3 trechos o módulo da velocidade média do avião em relação ao vento, 750 km por hora, podemos afirmar que, então olha só, o avião tem velocidade de 750 km por hora aqui em relação ao vento, só que aí as alternativas aqui, ó, estão se referindo à velocidade do avião em relação ao solo. Bom, pessoal, como o avião está se deslocando com a velocidade de 750 km por hora a favor da corrente, a corrente de ar também está no mesmo sentido de viagem do avião, então eu vou somar essas duas velocidades, tá? Então esse vento vai arrastar esse avião com essa velocidade, mas ele já tem uma velocidade, então a gente soma aqui, ó, a velocidade total do avião em relação ao solo é a velocidade do avião mais a velocidade do vento, ó, 750 mais 250, 1000 km por hora. Bom, e tem um detalhe aqui, ó, temos essa alternativa D aqui, já D é correta, poderia ser correta e a C também. Mas tem um lance, quanto tempo demora para percorrer esse trecho? Pessoal, a distância é 2.000 km, tá aqui, ó. Então o tempo é a distância dividido pela velocidade. Então a distância é 2.000, a velocidade é 1.000. A hora que você divide, 2 horas, ok? Então, alternativa D de dado aí, certinho? Sossegado? Joinha? Vamos continuar então. Aqui, ó, questão 9 e 10 são relacionadas aí às sondas espaciais aí. Então vamos lá. Uma sonda descreve em torno da Lua uma órbita circular de raio, aí te dá esse raio aqui, ó, 1,84810 a sexta metros, e dá uma volta completa num período de 2 horas. Nesse movimento circular uniforme, qual a velocidade escalar da sonda em relação ao centro da Lua? Se necessário, use π igual a 3. Bom, então vamos lá, pessoal. Ele me deu aqui o raio, né? No caso aqui, você pode trabalhar com potência de 10, mas eu resolvi escrever o número por extenso, como o número não é um número tão grande assim, e algumas pessoas têm dificuldade com potência de 10, ok? Então eu escrevi isso aqui por extenso, ó, 1,84810 a sexta, ó. Essa vírgula anda aqui, ó, 6 casas para a direita, vai ficar assim, ó, 1.848.000 metros. E o período aí, o tempo de uma volta completa, chama de período, esse T maiúsculo, são 2 horas. Só que as velocidades estão aqui, ó, tá vendo que aparece segundo aqui? Então nós temos que, essa hora tem que virar segundos. Bom, cada hora tem 3.600 segundos. 2 vezes 3.600, 7.200 segundos. Vamos calcular a velocidade então. A velocidade é a distância percorrida, certinho? Que seria o comprimento da circunferência, ó, 2π vezes r, é o comprimento de uma circunferência. E dividir pelo período. Então, no lugar do π, eu vou usar 3, ó, ele mandou usar 3, eu vou usar 3. E no lugar do r aqui, que é o raio orbital, é 1.848.000, dividido por 7.200, ok? Então, você pode logo de cara cortar esses 2 zeros aqui, corta 2 zeros em cima, certinho? Você multiplica aqui 2 vezes 3, 6. Aí você faz 6 vezes isso aqui, ó. Então simplifica o 6 com 72 que sobrou lá embaixo. Tem vários jeitos de fazer essa conta, ok? Então, esse produto aqui de cima dividido por esse número vai dar 1.540 metros por segundo. Alternativa aí, B de bola. 1.540 metros por segundo é a velocidade da sonda em relação ao centro da Lua. Vamos prosseguir aí. Questão 10, ó. Aqui a Terra, está aqui a Lua, certinho? Ao longo da linha que une o centro da Terra ao da Lua,
há um ponto P, está aqui o ponto P, para o qual as forças gravitacionais da Terra e da Lua exercidas sobre uma sonda têm módulos iguais e sentidos opostos. Isso significa que no ponto P essas duas forças se cancelam, ok? Então nesse ponto P, uma sonda espacial aqui é puxada pela Lua e é puxada pela Terra com forças de mesma intensidade, só que são forças opostas agindo no mesmo corpo, elas se anulam, força resultante é zero. Então isso gera uma aceleração zero, ok? Bom, continuando aí, o gráfico da figura B representa o componente da aceleração resultante das forças da Terra e da Lua ao longo da referida linha, sendo R a distância ao centro da Terra, ó, tá ok? Então, de 0 até atingir a Lua aqui, ó, você tem o R, certinho? E o D aqui é a distância Terra-Lua, então a distância entre a Terra e a Lua vale 380 mil, ok? Então esse R aqui, ó, esse R ele vai de 0 até 380 mil, certinho? E ele quer saber a distância, ó, entre esse ponto P e a Lua, ok? Nós vamos descobrir isso aí. Ele chamou essa relação entre a distância Terra-Lua e essa distância aqui, que vai dar do ponto P até a Terra, dividido pela distância Terra-Lua, R sobre D, ok? E aqui tem um gráfico, aqui ó, tá vendo? Então, para ficar nesse ponto, a resultante das forças é zero, então a aceleração é zero. Ó. Vamos aqui no gráfico, ó. A aceleração está na vertical. Então temos zero aqui, ok? Zero, vamos até o gráfico está aqui, ó. Então, zero corresponde aqui nesse gráfico a um R sobre D igual a 0,9, ok? Então, ó, ponto P fica aproximadamente aqui distância do centro da Lua. Vamos lá então, ó. R sobre D, ó, olhando no gráfico, descobri que é 0,9. Bom, a aceleração é zero, força resultante é zero. Então vamos lá. No caso do D, eu sei quanto vale o D. Ó. Vou passar o D aqui multiplicando 0,9, ó, R é 0,9 vezes D. No lugar do D eu coloco 380 mil e faço essa conta. Então, ó, 342 mil é a distância da Terra, certinho? Então, esse ponto P está aí a 342 mil. Mas não é isso que ele quer a distância entre o ponto P e a Lua. Então é só pegar a distância total, ó, Terra-Lua, distância total 380 mil, você subtrai a distância entre a Terra e o ponto P. Então fica 380 mil, menos 342 mil, sobrou 38 mil. Então essa distância aqui, ó, 38 mil quilômetros, resposta A aí, belezinha? Então, achou complicado? Achou difícil? Diz aí nos comentários o que você achou aí, belezinha? Então vamos lá. Pessoal, antes de prosseguir, se inscreve no canal, dá um like aí, compartilha esse vídeo, tá? Hein? De repente você conhece outras pessoas que estão querendo saber a correção da prova, e através da correção de provas assim você aprende muito, ok? É um bom jeito de treinar para os vestibulares. Então, se inscreve aí, compartilha, dá um like, beleza? Então vamos lá, pessoal, continuando aí. O projeto internacional DUN, Deep Underground Neutrino Experiment, é um gigantesco experimento idealizado para o estudo de neutrinos. Neutrino é uma partícula muito pequena, certinho? E estrelas emitem grandes quantidades de neutrinos, só que eles são difíceis de detecção, ok? Eles não têm carga elétrica, a massa deles é quase zero, então é difícil detectá-los. Então, ó, para a detecção da luz emitida quando os neutrinos atravessam enormes tanques de argônio líquido, foi projetado na Unicamp um dispositivo chamado Arapuca, cuja função é aumentar a área da coleta de luz, confinando-a no interior de uma caixa que contém os sensores. Antes de entrar na Arapuca, a luz emitida de comprimento de onda lambda 1 igual a 128 nanômetros, ou nm nanômetros, incide num material que tem por finalidade modificar o comprimento de onda da radiação, de modo que ao emergir desse material, o novo comprimento de onda da luz passa a ser 350 nanômetros, então lambda 2, 350 nanômetros. Considere que nessa etapa de experimento, ambos os feixes luminosos de comprimento de onda lambda 1 e lambda 2 propagam-se no mesmo meio, ok? Então eles vão ter aí a mesma velocidade, sendo F1 a frequência e V1 a velocidade da luz no comprimento de onda lambda 1 e F2 e V2 a velocidade, comprimento de onda, a frequência, a velocidade do comprimento de onda lambda 2, pode-se afirmar que, então você tem várias alternativas, ó, algumas estão dizendo que a frequência F2 é maior,
a frequência F2 é menor. Então é isso que ele quer saber, ok? Ele quer saber se a frequência F2 é maior ou menor que F1 ou igual, e quer saber se as velocidades dos dois comprimentos de onda aí são iguais ou são diferentes. Então vamos lá. Ó, você vai ter que usar a equação de onda. Velocidade de uma onda é o comprimento de onda vezes a frequência. Então essa letra aqui, a letra grega lambda, representa o comprimento de onda. A velocidade por segundo é lambda 2 F2, por primeiro lambda 1 F1. Bom, pessoal, como eles estão se propagando no mesmo meio e são ondas eletromagnéticas, certinho? É algum tipo de luz. Então, mesma velocidade, ó, V1 é igual a V2. Então, com base nisso aqui, ó, já dá para excluir algumas alternativas aqui, ó, ok? Na B diz que é igual, na A diz que é igual, ó, já na C e na D tá dizendo aqui que é um maior, outro menor. Então, C e D você já joga fora, ou é A ou é B. Então, vamos analisar a frequência. No lugar de V1, você coloca lambda 1 vezes F1. No lugar de V2, você coloca lambda 2 vezes F2. Isola o F2, ok? Isola o F2, ó, lambda 2 está multiplicando, passa dividindo, então fica assim, ó. F2 vai ser lambda 1 vezes F1 dividido por lambda 2. Só que o lambda 2, pessoal, é 350, ó. É bem maior que o lambda 1. Então você está dividindo por um número maior. Então, quando você pega lambda 1 e divide por lambda 2, que é maior, você vai ter um número menor que 1. Se você pega esse número menor que 1, 0, alguma coisa, e multiplica por F1, isso aqui te dá o valor de F2. Significa que o F2 é menor que o F1, ok? Então vamos supor que essa conta aqui, ó, não é exatamente a metade, vamos supor que fosse metade aqui, certinho? Seria esse, por esse daria 0,5 vezes F1, quer dizer, F2 é metade de F1, não é exatamente a metade, mas o importante é que F2 é menor que F1, ok? Ó, por que o F2 é menor que F1? Porque o lambda 2 é maior que o lambda 1 e ele está dividindo aqui. Então, pessoal, resposta B de bola aí, ó. A frequência F2 é menor que a frequência F1 e a velocidade V2 é igual à velocidade V1 aí. Joinha? Vamos prosseguir aí, pessoal. Qualquer coisa aí é só dar um pause no vídeo e analisar a continha aí, tá bom? Vamos lá. Questão 12. Pesquisas recentes demonstram que alguns compostos, como esse aqui, que eu não sei falar o nome, apresentam o coeficiente de dilatação linear alfa negativo. Então, o coeficiente de dilatação linear representado pela letra alfa e está dizendo aqui que pode ser negativo, diferentemente da maioria dos materiais que se expandem com aquecimento. O gráfico a seguir ilustra a variação em função da temperatura do comprimento L de uma barra dessa classe de materiais. Ok? Então tem um gráfico aqui, ó, na vertical temos aqui os diferentes comprimentos da barra e aqui na horizontal temos as diferentes temperaturas, belezinha? Então a 0 graus a barra tem 2 milímetros, certo? Ó, mm é milímetros. Aqui, ó, a 50 graus ela tem 1,9995, certinho? Bom, considerando o coeficiente de dilatação alfa seja aproximadamente constante no intervalo de 0 a 50, pode-se dizer que o valor de alfa nesse intervalo é igual a... Então ele quer que você considere de 0 a 50, uma variação de 50 graus. Ó, a 0 graus vale 2, comprimento inicial, e a 50 graus vale 1,995, comprimento final aí. Então vamos lá. Variação do comprimento aí, ΔL, ó, certinho? É igual ao comprimento inicial vezes o alfa, coeficiente de dilatação, vezes a variação de temperatura. Bom, a variação de comprimento, pessoal, é o comprimento final, que é 50 graus, ó, 1,9995, menos 2, que é o comprimento inicial a 0 graus. Fazendo essa diferença, ó, vai dar negativo, vai dar menos 0,0005 milímetros. Você pode escrever em potência de 10? Pode, eu até vou fazer isso, mas não agora, vou fazer depois. E o ΔT, a variação de temperatura, ó, vai de 0 a 50, o ΔT é 50, certinho? Então vamos lá. Você pega a formulinha, no lugar do ΔL você coloca aqui menos 0,005, ó, 0,0005, igual o L0 vale 2, comprimento inicial, vezes o alfa, vezes 50, eu quero descobrir o alfa. 2 vezes 50 é 100. Para descobrir o alfa, vamos isolar ele, ó. O 100 está multiplicando, passa dividindo. Então fica menos 0,0005 dividido por 100. Bom, poderia fazer isso aqui sem potência de 10? Poderia. Mas ó, as respostas estão em potência de 10 aqui, notação científica. Então o que nós vamos fazer?
Vamos escrever esse 0,0005 em potência de 10. Ó. Tá vendo que depois da vírgula tem 4 casas? Não fica assim, ó, 5 vezes 10 a menos 4. Ó, 4 casas depois da vírgula, um número menor que 1, expoente negativo. Certinho? E 100 é 10 ao quadrado. 10 vezes 10, 10 ao quadrado. Ó, vamos fazer a divisão de potências de 10 aqui, então. 5 vezes. Mantém a base, subtrai os expoentes. O expoente de cima menos o de baixo. Ó, menos 4, menos o de baixo, que é 2. Ó, menos 4, menos 2. Vai dar menos 6 aqui. Ó. Resposta 5, 10 a menos 6, negativo. Ó. Menos 5, 10 a menos 6. Resposta B de bola aí. Certinho, pessoal? Então vamos lá, vamos prosseguir aí. Olha lá, questão 13. Operando em condições ótimas, um painel solar gera energia elétrica numa potência de 462 watts, com uma diferença de potencial de 42 volts nos seus terminais. Para que a energia gerada seja armazenada numa bateria de diferença de potencial 12 volts, usa-se um dispositivo que ajusta a diferença de potencial, dispositivo esse chamado de controlador de carga. Isso é basicamente um transformador, ok? Se numa situação ideal, toda a energia gerada pelo painel é armazenada na bateria, quais os valores das correntes elétricas? Aquela que sai do painel, certinho? Que chama de painel, e IBAT, que é a corrente que sai da bateria nos terminais do painel e da bateria, respectivamente. Então vamos lá, pessoal. Ó, fórmula da potência. Potência elétrica é a DDP, ou tensão elétrica U, vezes a corrente I. Vamos calcular a corrente do painel. Nós temos aí a potência de 462 watts, ok? Ele disse aqui que o DDP é 42 volts e aqui é o I do painel. 42 passa dividindo, ó, 462,42, 11 amperes, ok? Então essa corrente que sai do painel, 11 amperes aqui. Certinho? Essa que sai do controlador de carga aqui, ó, e vai para a bateria, nós vamos calcular isso aí, ó, certinho? Então a potência é a mesma, só que a voltagem mudou, agora são 12 volts, certinho? Vezes a corrente da bateria. O 12 passa dividindo, ó, 462 por 12, dá 38,5 amperes, ok? Então chegam aqui 11 amperes, saem 38,5 amperes aqui. Certinho? Belezinha? Então tá aí, pessoal. Resposta A aqui, certinho? Bom, olha lá, pessoal, a mesma questão, né, com os dados da mesma questão, ele formula uma outra questão. A área de um painel solar que gera uma potência elétrica de 462 watts é 2,5 metros quadrados. A intensidade da radiação solar que incide no painel, ou seja, a potência da radiação solar por unidade de área do painel, que chamou de I solar aqui, ó, intensidade solar, 924 watts por metro quadrado. Qual a eficiência do painel solar? Ou seja, qual é a razão entre a energia elétrica gerada, que seria esse 462 watts aqui, a potência gerada, e a energia solar que incide no painel em um dado intervalo de tempo. Isso aqui seria a potência total disponível, né? Então ele quer saber o seguinte, quantos por cento disso aqui eu estou conseguindo obter usando o painel solar, certinho? Bom, então vamos lá, pessoal. Vamos descobrir aqui a intensidade total, então, certinho? Em watts. Nós temos aqui que é 924 watts por metro quadrado, só que são 2,5 metros quadrados. Eu multiplico, ó, metro quadrado cancela, multiplico os números, 2.310 watts, ok? Então a potência total disponível aqui, né? Nem deveria usar I aqui, deveria colocar P total, certinho? Vacilei aqui, ó. Em vez de I total, deveria ter que colocar aqui P total. Então, P total, 2.310 watts. E o painel te fornece esse aqui, ó. Então, é 462 dividido por 2.310 vai dar 0,2. Então, eficiência de 20%. Resposta B de bola. Então, ó, de toda a potência por metro quadrado disponível, eu estou aproveitando aí, ó, somente 20%. Certinho? Então tá bom. Pessoal, então é o seguinte, se inscreve aí, compartilha, curte, tire suas dúvidas, ok? Então, depois que tiver a prova do Enem de Física, eu vou corrigir a prova do Enem e aí vou gravar um vídeo e colocar aqui. Certinho? Então fica de boa aí, até mais. Tchau, tchau, pessoal.